Debate da semana. Bem-vindos ao debate da semana que vai centrar atenções não tanto nas malas de Arruda, mas nos lapsos de vária ordem que impedem que, nas eleições de 23 de março, milhares de madeirenses não votem em mobilidade. Antes de diagnosticarmos culpas, se é que as há, vamos a um destaque da semana, uma frase, um facto, ou o que quer que seja, que tenha merecido a atenção dos nossos senadores, António Trindade, Miguel de Sousa e Ricardo Vieira. Obrigado por terem vindo a mais uma análise séria, mas bem disposta àquilo que ocorreu nesta semana que passa. Começo pelo Miguel de Sousa. O que é Opa, que ficou para a memória? muito bem, tem várias coisas para a memória, mas como é bom selecionar, ia começar pelo arquivamento do processo do Dr. Eduardo Jesus. Acho que estávamos a viver um tempo de pessimismo relativamente a essas situações perante o Poder Judicial, e isto faz não só a limpeza total relativamente ao secretário do Turismo e pessoalmente para ele, portanto, deve ser bastante gratificante, mas também para nós, porque isto algo se passa que não está a ser conduzido da melhor maneira. Eu não percebo como é que o Dr. António Costa, que é suspeito de tanta coisa, que aparece dinheiro a rodos no seu gabinete, agora tem uma lista dos agentes secretos portugueses na sua posse e nada lhe acontece, não sei por que, se é para alguma coisa em especial, se ele pode ser tudo e nada e nunca é suspeito. E por isso eu acho que isto é tudo. Acho que está a haver da parte da justiça dois pesos e duas medidas. Aliás, ainda hoje, aquela história também de estar a fazer um ano, mais ou menos um ano, sobre a vinda aqui daquela polícia toda nos aviões, aquela cena. E depois nada acontece, nada aparece, vêm aqui, fazem discursos, fazem entrevistas, dão posses, fazem tudo, mas o que é certo é que as pessoas não podem esperar por isto, há muita coisa em jogo e não parece razoável que a gente fique por aqui. Uma nota só para dizer que hoje faz 5 anos do Brexit, portanto é um marco especial e que hoje estive a ver por acaso na BBC, agora tenho tempo para muita coisa, e portanto hoje estive a ver no BBC, na BBC um balanço destes pós estes primeiros 5 anos de saída do Reino Unido da União Europeia. Obviamente há sempre coisas pró e coisas contra, mas para já o PIB baixou 4% do Reino Unido nestes 5 anos, o que, portanto, indica bem, para já, nem que seja na economia global, o Reino Unido ficou a perder. António Trindade, o que é que lhe parece destaque prévio neste debate da Bem, semana? eu não tinha combinado com o Dr. Miguel de Sousa a análise da frase da semana. Tenho a reconhecer exatamente a mesma notícia que saiu. Eu queria fazer aqui uma declaração de interesses prévia. Tenho uma relação de amizade pessoal com o Dr. Eduardo Correia de Jesus e o reconhecimento profissional dos méritos como o que é que tem feito, evidentemente, como político regional. Mas o que vale, sobretudo, aqui é aquilo que o Miguel de Sousa acabou de referir. Uma vez começa-se a dar aqui alguns indícios de que há prazos, de que há tempo, digamos, e que o Ministério Público reconhece no seu devido tempo a dita inexistência de crime, pelo que, digamos, há que agora fazer um copy-paste em relação às outras situações e termos, na realidade, e começarmos a ter a garantia de que quando olhamos para a política, e sobretudo aqui em termos regionais, neste período pré-eleitoral, de sabermos evidentemente com quem é que vamos contar, com quem é que podemos contar e, sobretudo, este exercício
atual em relação ao Dr. Eduardo Correia dos Dois é francamente salutar. Esperemos que possamos obter novos, pronto, o mesmo tipo de informações em relação aos outros arguidos, quer em termos nacionais e, sobretudo, em termos regionais, tendo, sobretudo, em consideração esta proximidade das eleições regionais. Ricardo, o que é que lhe merece destaque também? Dentro do mesmo tema, mas uma frase específica Uhum. do Presidente do Governo, que veio dizer: não se pode utilizar a justiça para fazer política. Curiosamente, eu acho que essa frase já é fazer política com a justiça. Porque se faz essa frase numa altura em que um secretário, e bem, sai ileso de uma denúncia que foi feita a propósito de um processo administrativo em que ele teve intervenção. É verdade que imiscuir a justiça na política e a política na justiça é sempre uma matéria muito, muito, muito sensível. Mas, na minha opinião, dá para os dois lados. Tanto dá para evitar que as pessoas usem a política para denegrir, ou usem a justiça para denegrir os políticos, como também dá para que os políticos não se ufanem com arquivamentos de processos que eventualmente ocorram. Acho que dos dois lados. E eu que às vezes um vou lendo, arquivamento é às sempre vezes bom. é bom para a pessoa particularmente, não tanto para a política. Mas eu hoje, por acaso, passei os olhos nas redes sociais, são as redes sociais eufóricas com o arquivamento do processo, que eu compreendo do ponto de vista pessoal do Dr. Eduardo Justo, por quem tem estima e consideração também, mas não faz disso, não se pense que com isso está a pátria e a alma lavada, não é? Há coisas e coisas, há processos e processos, portanto é preciso dar o seu tempo. E depois esta coisa da pressa, eu reconheço que de facto o Ministério Público em muitos processos demora muito, e nós temos exemplos no país. Ricardo, não metas a justiça na política. Não vou meter, não vou. Vou fazer uma análise àquilo que foi aqui dito sobre os tempos de investigação em que os processos estão em investigação ou em inquérito. De facto, há casos que são quebrados aos céus, não é? A gente tem visto aí prescrições, nomeadamente com as questões relacionadas com o Banco Espírito Santo, com o antigo Primeiro-Ministro José Sócrates e muitos outros casos que todos nós conhecemos. Mas a verdade também se tem que dizer, o Estado não investiu devidamente na investigação. E se nós formos ver quais são os meios de investigação que tem o Ministério Público, em particular a Polícia Judiciária e as outras instituições de investigação criminal, vamos ver que, de facto, estão perfeitamente a léguas do que é hoje a velocidade da sociedade, não é? Da nossa vida económica e social. E, portanto, muitas vezes, por exemplo, crimes que envolvam questões financeiras, questões que têm a ver com análise de contas, análise de papéis, de processos, são processos que naturalmente demoram imenso tempo. Eu recentemente estive envolvido, como visto profissional, num processo que a data começa em 2009, portanto, a ver, e são caixas e caixas e caixas de documentos. Portanto, não é muito fácil pensar que se consegue fazer uma análise àquilo tudo num prazo curto. É impossível. E com os meios que a Justiça tem, é praticamente impossível. Mas nem ouve as pessoas. Não, isso é mais grave. Quer dizer, o que há muitas vezes é que demora-se muito tempo a recolher os papéis e só se ouve as pessoas quase no fim do campeonato. E quando já é uma coisa mais. Por exemplo, nos outros países, vou falar nos Estados Unidos e na Inglaterra, quando há qualquer suspeita, a primeira pessoa a ser ouvida é o suspeito. Em Portugal não fazemos isso. Em Portugal não fazemos isso. Procuramos recolher, digamos, ter mais alguma sustentabilidade da caixa que chega para antes de ouvir a pessoa. E quando se vai ouvir a pessoa, praticamente a ideia já está construída. Sim, e há excesso de material por vezes. Muito, em casos perfeitamente inacreditáveis. Mas eu ontem... Não é só excesso de material. É que depois também há um problema de know-how na própria instrução. Sim, já tem a ideia feita. Não, mas há um déficit, inclusivamente, na preparação dos profissionais em relação a dados específicos e, sobretudo, nesta área. Eu ontem fiquei muito satisfeito. Nós vivemos com esse problema. Ontem fiquei muito satisfeito porque durante um telejornal o Procurador-Geral, o novo Procurador-Geral da República,
apareceu 3 vezes a fazer comentário. Ora, a anterior procuradora, que eu saiba, só se havia passar, que ela nunca riu, nunca chorou, nunca fez nada, nem abria a boca de sono, nem fechava a coisa, portanto era aquilo. E este não, já apareceu Não dava em para 3, perceber. talvez, portanto apareceu a dar 3 comentários sobre processos. Porque é que não andavam, porque é que estavam a andar e porque é que não sei o quê. E isto, A própria ministra disse que essa será uma prática. e isto é humano e isto é que acham que deve ser, ainda bem, felizmente. Pelo menos esvazia o balão da suspeita também. Exatamente. Feito este primeiro olhar sobre alguns destaques, e sim, importa dizer que o Diário ontem anunciou em primeira mão que houve este arquivamento por parte do Ministério Público por inexistência de crime, e assim Eduardo Justo está livre do processo que precipitou a queda do governo, porque foi o acumular de vários casos com este sendo o último que agitou mais as hostes políticas e nessa altura Dos 3 foi maior. Este Sim, é que mas- veio como a última gota. exato, foi este que no dia seguinte fez transbordar Sim. a ira do Chega. Em relação a outras iras, temos aqui a A das principal. malas. Não, as malas ficam para rodapé. Até porque isso já tem Já 2 tem muita semanas. mala- Já tem muita mala contabilizada. Muita malavereada. Só achei piada que o senhor deputado não inscrito disse que ia para os Açores sem malas porque as dele tinham sido confiscadas. Isto não se faz. Uma nova. Mas sim, há uma matéria que. Eu confesso que Com algum receio de derrubar. eu acho que, evidentemente, isto é um tema que tem alguma graça e, portanto, tem suscitado aí a criatividade portuguesa no seu melhor, ao nível de postos e mais postos. Memes. Mas, E publicidades oficiais. Exatamente, até publicidades oficiais. Mas eu acho que é muito mais preocupante, por exemplo, o que na mesma ocasião veio a público, que é o facto de umas senhoras que lideram um partido ter despedido Sim. 2 senhoras que estavam grávidas e não só fazendo Thank isso, you. como, acho que não são Sim, 5, acho sim. que são 3. Não, mas é que Sabe estava agora, também estive a ver na Vissó a BBC, também vi os daqui. Então- Há um Florence, não, depois já continuas. Há um número 2 da Mariana Mortágua, um Florence Figueiredo, Exato. que é deputado Fabián, também, Fabián. e que Fabián, e que despediu por telefone as grávidas porque não teve coragem de lhe dizer na cara que ia ser despedido. mais grave, Sim, senhor. do ponto de vista político, É verdade. do que uma questão, se calhar, Tem outro foro, não e é? mental que Sim. possivelmente anda ali atrás. Sim, e Mas também. é curioso que os portugueses animam-se muito mais com a questão das malas do que as outras questões. Sim, dá mais sketches a questão das malas. Porque Eu posso contar, é demasiado bem, quando nós aderimos à União Europeia, houve a assinatura do tratado. E eu fui lá com o Jerónimo. Dr. Alba João Jardim, nos Jerónimos, portanto, assistir àquilo, uma pompa em circunstância, e como até merecia e devia de ser, e os presidentes e primeiros-ministros foram visitar o presidente da República, que era o Ramalhianos, foram visitar o presidente da Raos, que era o Ramalhianos, mas não interessa, foram visitar o presidente da República, apresentar cumprimentos, porque ele não estava na cerimónia. Quem presidia a cerimónia era o Dr. Mar Soares, como o primeiro-ministro. E o italiano, o velhote, o Andriotti, ia na comitiva e eu nessa altura fazia parte da entourage daquilo por causa da negociação na integração, e então a presidência foi informada de que o senhor Andriotti era cleptomaníaco e portanto se houvesse o azar, isto é verdade, se houvesse o azar de ele pegarem qualquer coisa, deixarem que depois devolver. Olha. Portanto, isto das malas tem muito Portanto, isto já tem. António, sobre esta matéria mais cómica da nossa política, algum comentário? Isto não é tão cómico quanto isso,
dado que as atitudes, eu considero qualquer uma das atitudes é manifestamente reprovável, mas não é só isso. É vindo de quem vem e, sobretudo, vindo de que partidos vem. Não há dúvida nenhuma que um partido defensor Isso das mesmo se classes adapta, operárias. isso mesmo se adapta ao bloco de esquerda. Isso. Para, é a mesma Aí o coisa. António Eu vai digo, ter. o que é Exatamente. mais é que aquele, de um lado, eu tenho um indivíduo que rouba malas do partido que a sua grande aposta é a anticorrupção. Depois é a defensora das classes trabalhadoras que procede. Portanto, toda esta incoerência Com ainda um leva-me. pormenorzinho que envolve a Madeira, não sei se perceberam, é porque para despedir pessoas não se pode, como é óbvio, toda a gente sabe disso, não se pode despedir pessoas para depois empregar outros. E a seguir contrataram a doutora Catarina para vir à Madeira fazer campanha eleitoral e fui paga pelo Bloco de Esquerda. Pois, Foi uma surpresa. Também. é relativamente formal esta área. Há algo que é mais, julgo que é indesculpável. Que é indesculpável e eu julgo que este momento que vamos viver, estes momentos que vamos viver proximamente em termos de campanhas eleitorais vão necessariamente trazer estes dois temas à colação. Ou por outra, não é propriamente os dois temas, é o tema, este tema de defender e depois se manifestar num comportamento manifestamente oposto àquilo que efetivamente defendem politicamente. Ok, vamos então ao tema da semana. Como já aqui referi, a nova lei eleitoral não vai aplicar-se nas eleições regionais antecipadas marcadas para 23 de março, tudo porque a Assembleia Legislativa na Madeira foi dissolvida antes da entrada em vigor do diploma que foi votado por unanimidade nos dois parlamentos. Quem é a culpa, se é que há culpados, pelos vistos há, desta monumental argolada, Ricardo Vieira? Uma gafe tremenda. O primeiro culpado é, indiscutivelmente, o Presidente da República. O Presidente da República não devia ter dissolvido o Parlamento, que obriga, no mesmo decreto, a convocar as eleições e que tem aquele prazo mínimo de antecedência, que todos nós conhecemos. Se queria marcar para o dia 25 de março, tinha que 23. ter, a 23, desculpem lá, teria que assegurar que a publicação da lei eleitoral seria feita anteriormente. Isto por uma razão simples, porque o decreto de dissolução e que marca as eleições, constitucionalmente obriga a que seja a lei eleitoral vigente nessa data a vigorar para as eleições. Isto compreende-se porquê? Porque questões de segurança, etc. E tal. Bom, o Presidente da República tem aí a primeira gafe e a tremenda gafe. Depois, a segunda gafe, ainda do Presidente da República, é imediatamente sacudir a água do capote. Exatamente. Também me pareceu uma coisa perfeitamente inacreditável. É o costume Mandar dele. a responsabilidade. É o costume Sim, dele porque nas neste génias, registro, em tudo. porque parece que se esqueceu de que tinha que fazer a referenda na véspera e só fez no dia a seguir e, portanto, fez atrasar a publicação do diploma. A terceira gafe, ainda do Presidente da República, é ter engendrado aquela solução de que o Parlamento poderia, digamos assim, atrás, à SQAPA, obrigado, é o termo exato, a fazer uma alteração à lei eleitoral de forma que ela fosse aplicável à região nestas eleições. Que levantaria sempre problemas de constitucionalidade, em primeiro lugar, e até provavelmente da validade do próprio ato eleitoral. Ao contrário do que se fez crer que o Partido Socialista, no fundo, boicotou essa solução, eu acho que a atitude do Partido Socialista foi sensata, porque poderia haver um partido qualquer que, a seguir às eleições, descontente com o resultado, viesse impugnar o ato eleitoral por causa disso. E tínhamos aqui uma atrapalhada tremenda outra A vez. menos que o Tribunal Constitucional se pronunciasse antes. Mas o Tribunal não tinha tempo. Não tinha tempo, não. Porque isto tudo ia ser uma coisa muito, muito próxima. Conclusão. Primeira e quase única culpa do Presidente da República. Segunda entidade com culpa disto. A meu ver, houve uma pressa enorme na convocação das eleições, que eu ainda não percebi bem a razão. Percebo que a gente está sem orçamento e precisa ter orçamento, mas não é uma semana que alteraria isso. Sem governo demitido, pelo menos. Não era uma semana que alteraria isso. Houve essa pressão enorme para que as eleições se fizessem o mais rápido possível. Quando se sabia que tinha uma lei eleitoral que estava a ser aprovada. Portanto, estas coisas tinham que ser estudadas.
sabendo que é uma lei orgânica que obriga a estar 8 dias antes de ser promulgada, que vai à referenda, estas coisas, julgo eu, qualquer Devia ter qualquer coordenação, assessor, coordenação. exatamente, qualquer assessor do Presidente da República, do Senhor Representante da República, do Primeiro-Ministro, da Assembleia da República, ela própria, poderia, evidentemente, calendarizar isto de uma melhor forma. Quer dizer, Estamos com a impressão que não falam uns com os outros. primeiro é isso. E segundo, e que isto é tudo que há Amadorismo. dias falávamos de Falam, mas amadorismo, de outras coisas, cá Que há sei dias o que é que falávamos eu falar de- quando estive lá. que há dias falávamos de amadorismo, se calhar impropriamente, porque depois veio-se a verificar que afinal a questão não era tão amadora como era, mas hoje esse amadorismo é das altas instâncias, que é uma coisa, a meu ver, calamitosa. É grave, é uma má imagem e, acima de tudo, prejudica os nossos estudantes, particularmente eles que estão Particularmente fora da região, nesta altura que será o dia 23 de março, estarão fora da região, a maioria deles, e vão estar impedidos de votar se não puderem vir à Madeira votar. E ainda houve uma falha zero, que o Ricardo enumerou a partir da primeira, a segunda, e muito bem. E ainda então eu digo que há uma falha zero. É porque, eu não percebo, e demonstra um bocadinho o amadorismo. É porque como é que se há umas eleições para marcar, a que título é que se vai para um funeral? Tanto de um americano, ou de um russo, ou do que for. A obrigação do Presidente da República é não há funeral e vamos marcar as eleições para a Madeira, convocando o Conselho de Estado, que era o que era preciso para colmatar essa coisa. Obviamente que aquilo que o Ricardo diz tem toda a razão. Se calhar era preciso esperar mais tempo para fazer com que isto jogasse tudo em conjunto e, portanto, beneficiássemos da lei eleitoral e da circunstância, pronto, da marcação das eleições. Agora, sem dúvida nenhuma que isto é tudo de pena, isto mostra bem porque é que o Gouveia Melo vai ser presidente a seguir. As pessoas estão fartas disto, isto não lembra o diabo, isto é tudo uma fantochada e pronto, olha, e a gente aqui alinha nisso. É preciso farda então para pôr isto na ordem. Isso António Trindade, a questão que se coloca aqui, já vimos que há um principal desleixado no processo, que é Marcelo Rebelo de Sousa, está manifestamente desfocado e importa dizê-lo antes de virmos para este debate da semana. Atenção, ele não me ligou, mas há uma notícia de que é a sua intenção marcar as presidenciais para 25 de janeiro. Ou seja, já estamos com 3 processos eleitorais em andamento. Um ano de antecedência. 25 de janeiro de 25 de janeiro, sim. 2026. Portanto, Ok. estamos a menos de um ano. Eu julgo que há um misto de várias coisas, não há dúvida nenhuma. Mas o que vale a pena ter aqui em consideração, em termos institucionais, é o ato de desconsideração em relação à região. Nós somos demasiado pequenos para entrar no campo da discussão dos grandes temas nacionais. E isto, infelizmente, não foi só aqui, foi só aqui, mas é algo que nós não podemos deixar de ter esse facto em consideração. É um esquecimento, é uma desconsideração, e é evidentemente também algo de incompetência. Digamos que quando uma Presidência da República, com todos os serviços que tem, evidente, tinha que manifestar aqui um cuidado quando há esta decisão do Presidente da República em Mas isso que é dissolver espantoso, a presidência sabia que a partir do momento em que fosse publicado Deveria a ser. dissolução, já Deveria. o decreto da lei Mas eleitoral devia estar Mas aqui publicado. esta é uma desconsideração. O não perceber, o não estar suficientemente atento a esta situação é uma desconsideração. Eu preferia considerar a desconsideração a chamar incompetência dos próprios serviços da Presidente e convenhamos, e de um Presidente da República que é um constitucionalista. Não há dúvida nenhuma, não é um almirante, Mas está reformado. não é efetivamente um militar. Não é? Deve estar reformado. Mas é curioso também que o Ricardo Vieira, no início do ano, se bem se lembra, quando abordamos a mensagem de Marcelo Rebelo de Sousa,
houve ali um lapso constitucional tremendo, ahm, que já denotava, aliás, falamos que se calhar aqui não foi escrito por ele, mas que denotava para um constitucionalista um erro palmatório considerar o primeiro-ministro órgão de soberania. Ahm, Agora, nesta matéria, volta a prevaricar. E ainda temos o Marcelo até março do próximo ano. Mas ainda de alguma leviandade. reforçando um bocadinho aqui o que o António estava a dizer, com um certo enfado, não é? Sim, estava no Nota paraíso. um certo enfado, É não é? complicado. Que é uma coisa que a mim me preocupa bastante, quer dizer, a Madeira já uma pedra no sapato, não é? Uma chatice, pá. Isto a imagem que hoje se tem, infelizmente, da região, a imagem nacional que se tem da região é esta. A dissolução Eu tive- anterior já mostra isso. Exatamente. Mas não é só Bem isto. Mas nós também damos motivo para, Para sermos gozados. para esse enfado e para o deslastrar facilmente os temas. Nós somos os primeiros, convenhamos. Vamos para um outro tema. A lei das finanças regionais. Sim. Convenhamos. Nós discutimos há 15 dias este Sim. tema, perguntar, Exato. podemos em consideração o que é que se anda a discutir. Houve uns de algo ensaios que é de resposta. fundamental interesse para nós. Houve uns ensaios de resposta. Lembro-me de alguma preocupação, porque o assunto que foi aqui falado, mas de facto Mas não em se termos- soube nada. Em termos práticos, mas mais, não é só nessa, não ouvir nada. É atualmente, em período de pré-campanha eleitoral, não se discutir minimamente esse tema. Isto é um tema que está. É melhor falar nas malas ou é melhor falar noutras coisas. Sim, ou na. É grave. Mas há que Não também é o ser. único caso. Deixamos um pouco. Não é o único caso, mas essa questão do subsídio de mobilidade, não é? Parece que se altera e depois não sabemos de nada. É uma coisa estranhíssima, tudo isto, acho isto uma coisa. Sim, Mas- e há essa praga do andar desfocado atinge também a classe política local, quer dizer, esta semana, como se isso fosse tremendamente decisivo para a vida das pessoas, Mas como- a necessidade de haver abelhas com outro ADN para a qualidade do mel ser melhor, a necessidade de restaurar as estufas por causa das flores, quer dizer, Ricardo, e vamos a uma outra coisa um pouco mais profunda, que é que é da responsabilidade dos partidos cá na Madeira. Quando se está a falar das diferentes áreas, digamos, em que abrange a nova lei eleitoral, há um tema Vai começar. fundamental, além da mobilidade, Aqui há um é- tema fundamental. há Não aqui uma é- agitação no estúdio, porque a esta hora estamos a fazer em direto. Portugal tem um importante jogo de handball Histórico. com Aconselhar as pessoas a verem o jogo e ouvirem a TSF. Um autêntico Não. relato. mas importa dizer que Autêntico relato. já volto a dar a palavra ao António, que o episódio de hoje do debate da semana está sempre disponível a qualquer hora em podcast, por isso não perdem. Não, eu queria trazer, porque ligado a este tema da lei eleitoral, há uma pergunta que tenho que fazer. Evidente, o problema da mobilidade é algo que foi trabalhado e foi estudado, mas algo que é mais profundo, que é a aplicação das paridades. A aplicação da paridade na representatividade, portanto, nos próprios, no próprio Parlamento. E aqui a pergunta que faço é: os partidos têm-se preparado para a paridade em si? Temos criado, os partidos têm criado envolvimento, têm criado responsabilidades acrescidas em termos de se preparar para um ambiente de paridades em termos de representação parlamentar. Porque isto, evidentemente, E o que é que acha? terá um reflexo, naturalmente. Eu, quanto a mim, acho que não. Repara, acho que não, salvo seja. Acho que não, porque os partidos não têm assumido o dar responsabilidade igualitária no que diz respeito à discussão dos Ou grandes seja, temas. não é só meter. Não é só meter Equilíbrio nas listas. Eu sinceramente, não. não. O trabalho que os partidos têm feito, no fundo, em termos de preparar quadros dos dois géneros, em termos de garantir essa
uma eficácia, uma eficiência na representatividade paritária nos diferentes órgãos, nomeadamente na Assembleia Regional. Ricardo discorda. Não ia discordar, só ia dizer que para mim o problema não é bem a paridade, o problema é a qualidade. A preparação dos partidos para ter bons deputados e pessoas bem preparadas é uma coisa que atinge homens e mulheres, não é só uma questão de paridade. Mas quando a Está aqui em causa. exigência da É paridade prévio à evidente, paridade, é evidente. prévio à paridade. E isso, a meu ver, é muito mais preocupante. Mas se Aliás, não é só uma responsabilidade dos partidos. Hein? Preciso também pormos aqui um pouco a tónica no seu devido lugar. A atratividade da função política hoje é nenhuma. nenhuma. Primeiro, porque é uma função que não é bem paga. Em segundo lugar, é uma função das pessoas que são altamente expostas. Expostas elas, as famílias. É de facto é preciso ter muita alma, muito gosto pela atividade política para se sujeitar àquilo. Mas a E as pessoas que postam. E para além de A expostas, preparação são muito política por parte alvo dos de partidos. denúncias Exatamente. com facilidade. Mas é que não estamos o compromisso que os partidos deverão assumir, mesmo que esta lei não esteja efetivamente em vigor, seria um bom exercício de praxis política, o comportamento dos partidos e a colocação paritária nos mesmos termos que a lei efetivamente já advoga. Eu julgo que é algo que os partidos não se podem furtar, não podem fugir a essa responsabilidade, porque tiveram a sua cota de responsabilidade na própria formulação da lei. Agora, o que me parece é que este trabalho de preparação política não é só um trabalho de preparação política a todos os níveis, mas eu pergunto, não há dúvida nenhuma que nós vivemos numa sociedade machista. Nós vivemos numa sociedade onde, efetivamente, as preponderâncias e dos protagonismos têm sempre uma tendência de privilegiar um determinado, o homem sobre. Agora, pergunto, que trabalho é que os partidos têm feito, porque já se sabia da existência desta lei, ou que trabalho de Sim, fundo nada é que os impede próprios que partidos, cumpram. não é? Essa parte é fácil. Nada impede, cumpram desta vez. Mas o que deve haver um compromisso ético por parte dos partidos de cumprir nos mesmos termos em que a lei está aprovada. Mesmo que não seja, mesmo que não abranja neste momento, a pergunta que faço é se os partidos se prepararam para ter efetivamente a aplicabilidade desta lei. Nunca vão estar preparados porque nunca sabem quem chega nem quem sai. Portanto, isto tudo não é bem um recrutamento oficial, um recrutamento que sabemos que todos os homens e todas as mulheres vão entrar no partido ou vão se aproximar do partido. Nunca se sabe quem é que vem, nem nunca se sabe, portanto, quem é que vai. Mas eu acho que mais do que o sexo, acho que o mérito é que deve ser a razão de escolha. E, portanto, eu não concordo com nada disto. Faz-me estranheza um partido que tenha 3 pessoas boas e que tenham o mesmo sexo, podem ser 3 mulheres, sejam as campeãs daquele partido, vão ter que dar o lugar a outros que sejam incompetentes, só porque há uma lei que diz que não podem ir 3 mulheres seguidas nos primeiros 3 lugares de qualquer lista. Acho que isso hoje em dia ainda pode fazer sentido porque as coisas são tão frágeis e mal estruturadas que talvez seja preciso leis para isso, mas um dia, e tenho a certeza que vão enlinquejar isso à conta da capacidade, da competência, porque as pessoas vão querer escolher a gente boa. Aliás, nas listas de deputados, isso é tão absurdo, porque se o sistema fosse de círculos uninominais, não havia nem segundo, nem terceiro, nem quarto, nem nada. Era só um. E, portanto, quem quiser que se candidatasse, mas era em concorrência e não, portanto, em sequência de um cabeça de lista qualquer. Mas como o nosso sistema é assim, as pessoas nem sabem em quem votam, apenas ficam a saber que, por lei, sabem que se eu eleger 3, 2 são de um sexo e o outro são Por isso, de maior outro. responsabilidade é acrescida aos partidos, na própria formulação de listas. Obviamente, mas eu não disse o contrário, exatamente. Eu antes. Além de que já tivemos mulheres primeiros ministros, muito antes da lei da paridade. Exatamente.
Não é preciso Ah, estar tem que ser. no Mas decreto. Assim, não é a existência de mulheres. Aqui é a paridade de não, mas sexo na composição das listas. o que está por trás da paridade, então sabes isto também, são as leis americanas que começaram com essa questão em relação às etnias e depois foram em relação ao género, e hoje está generalizada em tudo e mais alguma coisa, até ao ponto de se conseguir, de se questionar se os lugares na administração pública se não devem ter também que respeitar as paridades e as Exatamente. etnias. Se toda a estrutura do sistema não tem que funcionar da mão. Imaginemos o que seria, por exemplo, aqui na região, obrigar a que no Parlamento tivesse representado a comunidade venezuelana, que hoje representa já uma porcentagem significativa da nossa população, ou a comunidade inglesa, ou a comunidade. Bom, e se tínhamos este tipo de obrigações, vamos. Eu tenho algumas delas, e neste partido da reflexão que fez o O Miguel. Porto Santo, Miguel já se encarregou. Já escrevi. Há aqui por Mas exemplo, eu já tinha falado aqui há 15 dias. sim, mas Sim. Portanto, isto é uma coisa que só não lembrou a ninguém no Porto Santo, porque qualquer um percebe minimamente que a única ilha em Portugal não tem qualquer deputado. e este programa também passa no Porto Santo. E passa, é repetido lá pela Rádio Não. A Praia. Rádio Praia diferente. Não tem qualquer deputado, salvo seja, a composição de listas ainda vai ser feita. Mas Não, depende, não é de- mas depende da dessa caridade, depende da caridade da direção partidária no Funchal. Não sei se é caridade. É caridade, se é, é. pá, se é um sentido de caridade, se é a resposta. É a mesma coisa que é aplicável em relação às paridades. Deve haver este sentido de responsabilidade. Este sentido de responsabilidade por parte dos partidos de compor, digamos, quer em termos geográficos, quer em termos de representatividade de sexo, cumprir efetivamente com o que deve ser não só colocado pelos partidos, mas como também o que está efetivamente estatuído na lei. Exatamente. Falou-se, o Presidente da República falou de solução técnica, pelos vistos tinha uma que deu também barulho, como já se viu, embora a posição do PS fosse de opção pela prudência, não fosse isto depois, se o resultado não agradasse, ir ao VAR. Mas haverá outra, Ricardo Vieira, outra solução que ainda seja possível? Já agora já não, mas na minha opinião teria havido uma coisa que o governo usa com muita frequência, que é a chamada publicação dos suplementos. Exatamente. Fazem-se suplementos dos diários da República com datas anteriores e que isso justificaria que a publicação tinha sido Mas agora já não é anteriormente. possível. Agora já Agora não, não é porque possível. entretanto já foi publicada. Tinha que ser antes da publicação, assegurar que essa publicação se faria num suplemento, assegurando que a referenda tinha sido feita a tempo e, portanto, publicava-se. Isso era possível e há muitas leis em Portugal que se faz assim. Faz assim. E era, de meu ver, tecnicamente era possível. Ainda houve aí outras hipóteses, que era alterar apenas a data de eleição, quer dizer, manter a dissolução, mas em vez de ser para o dia 23 de março, passar para o dia 30 de março. Mas isso não alterava o problema, porque a data do decreto da dissolução é que marca a lei vigente. Portanto, o decreto Julgo vigorava. que a única hipótese que poderia haver, na minha opinião, constitucionalmente aceitável, seria de facto essa da publicação em suplemento. Poderá haver uma outra solução que agrada o António Trindade, que é A recomendação senatorial, a recomendação destes senadores, é no fundo, quer em termos geográficos, quer em termos de representatividade de sexo, os partidos se comprometerem a constituir as listas de acordo com esta lei. Sim, mas isso não traz o voto na mobilidade. agora, em relação à Não mobilidade. traz o voto à mobilidade. Em relação à mobilidade, eu estava a pensar, olhei para si e disse, bem, isto é capaz de agradar o António Trindade. E se os estudantes que quisessem votar fossem ressarcidos nos 65 euros? É fácil. De essa viagem, isto levantaria algum problema? Sim, é um precedente muito complicado. Hoje serão os estudantes, amanhã serão outro cuidado, os doentes que estejam Sim, eu referi-me aos estudantes por exemplo, que são. as autoridades nacionais. Não, mas eu referi-me aos estudantes, mas claro, abrangendo todos. Tem que ser uma abrangência
pode evidentemente ser manifestamente E- cara e eu julgo que tem que ter aqui um enquadramento legal para esta posição. E eu julgo que está passado o tempo, serão para próximas eleições. Agora, há um fator. Não, o problema é um problema de sistema, não é? Não é um problema de eleitor em si, não é? Porque o eleitor em si, o partido, se quiser, paga o eleitor para ficar. Ora aí, Isso aí também ora aí tem que que ser. está. Também não é Aí, novidade. não era nada por aí além, se Não calhar. seria a primeira Não vez. seria se calhar a primeira vez. E se calhar Agora, vai o problema acontecer. é o sistema, porque, repara, a Comissão Nacional de Eleições levantou já dúvidas sobre o transporte de eleitores feitos por entidades públicas. Esqueci. Porque há quem diga que essa matéria condiciona a liberdade do voto. Portanto, se nós estamos aqui quase que a dizer às pessoas que oferecemos a passagem para elas virem Era o votar, Presidente da República, que foi ele que meteu água, pronto, portanto, a se fosse a Presidência presidência. da República, seria, digamos, uma indemnização aos prejudicados. Exatamente. Em Os termos- lesados da argolada Mas beneficiariam. julgo que o problema não Eu é. acho que estão já Mas é já estão um pouco noutra onda, Já estamos que não vai voltar à avançados. terra e voltar ao Senado, Não, porque senadores não fazem propostas dessas. Portanto, acho que isso eu não, vou não, ver não. quantos partidos Já- vão já- pagar a senadores eleitor podem- para vir. Mas Não podem fazer. Ok. Podem fazer. Aliás, tu próprio reconheceste a necessidade pragmática dos partidos serem que atuar para garantir a representatividade Mas- de uma ilha. Estou de acordo. Sim, mas eu acho que a primeira a fazer, em política, a primeira coisa que se faz é, portanto, uma moção de contentamento ou de insatisfação, de censura. Devia haver, para já, na Assembleia, acho que ainda estão a reunir, deviam de fazer. Não, neste momento ainda não há comissão permanente, ou já é. Já é. Portanto, Já. deviam de, e os partidos deviam trazer, mas era, portanto, deliberações sérias, não é? Um aparece a dizer umas tretas, o outro diz que não é assim, o outro diz que não é assim, e baralhar tudo. Não, os partidos deviam de ver, porque quando somos nós que falhamos, toda a gente cai em cima de nós. Quando os outros que falham, é para ver se deixas isso assim. Miguel Sousa há pouco dizia-me, antes do programa, que há aqui uma certa tolerância excessiva em relação a determinadas figuras. Notou isso em relação a Marcelo Rebelo de Sousa desta vez? Também há, e não é só o Marcelo Rebelo de Sousa, portanto, há aí, portanto, em relação a outros, há muitos que passam, portanto, entre os pingos da chuva e, portanto, ninguém repara neles, ou pelo menos deixam-nos passar sem se melhorar. Mas Aliás, o Marcelo, eu é que aceito que o Presidente da República possa ter alguma diferença, mas isto é tanta falha, tanta coisa, e eu nem lhe perdoo a dissolução anterior, não é esta. A dissolução anterior, eu não lhe perdoo. Portanto, ele agora pode dar cambalhotas, pode fazer o que quiser. Portanto, eu não lhe perdoo aquilo, principalmente com a justificação que ele deu no Conselho de Estado. Não publicaram, não disseram a ninguém, mas eu sei o que é que ele disse no Conselho de Estado e não sou nenhum parolo, nem nenhum pateta para andar aqui a aturar o que ele pensa que isto é. Não é assim, não aceito, e como não aceito, vou reclamando. Em relação a esta situação, houve algumas reações, umas mais contidas, outras mais expansivas. Houve também aqui uma distribuição de culpas, até o José Manuel Rodrigues já foi acusado de ser ele o culpado de todo este imbróglio, porque demorou. Já tem o quinto ano, o que é que ele pode fazer? Isto não é uma questão, portanto, demasiadamente académica e. São as piadas de Miguel Sousa. Portanto, deu para todos. Em relação às eleições que aí vêm, já se nota algumas movimentações. O assunto do dia passou um pouco por uma coligação que se queria denominar Zarco e passou a ser conhecida, já autorizada pelo Tribunal Constitucional, Força Madara. É uma coligação que junta, imaginem, PTP, MPT e RIR.
e que são as forças que compõem. Vocês ficam a discutir isso e vou ver o jogo de handball. Não. Só estou a fazer o ponto de situação. Olha que não está muito famoso. Para além desta situação, há outra. O PS tem hoje eleições, não haverá surpresa porque é candidato único. Paulo Cafofo é de novo candidato e domingo tem Estados Gerais. São estes os partidos que se agitam para já, com uma estranha calmia nas hostes social-democratas, Ricardo Vieira. Não sei se é bem calmia, vamos ver. Pelo menos público Foi é. o que eu vi anunciado é de que para a semana reunia a Comissão Política, julgo eu, ao Conselho Regional, julgo a Comissão Política, para elaborar as listas que estão anunciadas como sendo muito parecidas com as anteriores, mas com algumas mudanças, não é? E o que se disse até agora é que estava mais ou menos assegurada a representação conselhia, que é uma coisa que o PSD tem sempre a preocupação, de ter representantes de vários conselhos, neste caso, se calhar, simplificados, porque muitos são os autarcas que estão em fim de mandato, não é? Portanto, É serão uma, outra vez repetentes candidatos às eleições. uma representação Como já tenho vindo a facilitada. dizer, tenho alguma curiosidade na lista social-democrata, especialmente nos primeiros lugares. Evidentemente, o primeiro lugar toda a gente já sabe quem é. Vamos ver os seguintes. Isso pode ser um sinal sobre o que é que o PSD pensa sobre Será que o uma seguinte, situação deste o tipo. número 2 da lista será uma mulher? Miguel de Sousa, já se sabe alguma coisa? Há quem diga que é. Não, mas eu penso que o PSD vai seguir aparelhado. Portanto, se não for segunda, vai ter que ser terceira. É igual, como o número 2 já não vai, portanto, fica vago. O número 12 era João Cunha e Silva. Era verdade, portanto, já não vai, porque entendeu não fazer parte, desde logo. Portanto, não vai, mas eu não vejo isso, preocupação tanto com isso. O PSD vai manter uma lista na medida da referência anterior e vai para eleições para tentar fazer melhor resultado. Se puder ter uma maioria absoluta, seria bom. Se não conseguir, logo se há de ver o que é que vai dar, mas para já, acho que o PSD está em boa circunstância para ter um bom resultado. E se o número 12 ou o número 3 ou o número 4 são estes ou aqueles, não há de haver nenhuma surpresa. Isso significa Nenhuma que surpresa só tem que- um partido pelos candidatos que acompanham a lista? Não, acho que é como opção política, é como opção, a gente, até porque aqui há a circunstância dos outros não terem nenhuma estrela, portanto, o outro lado é muito negativo, portanto, aquilo que for positivo ainda parece mais positivo do que se calhar é. Essa da estrela, e por acaso, no especial que fizemos há uma semana aqui, Há muitas estrelas nos cemitérios. exato, Está cheio. ironizava, porque o Paulo Cafofo usou exatamente esse termo. A nossa lista não é feita de estrelas, e eu disse, portanto, o Emanuel Câmara está fora da lista. Ele que é conhecido na gíria devido ao futebol como estrela. António Trindade, o PS tem aqui as eleições hoje, os Estados Gerais, os primeiros no domingo. Sente mais algum vigor? Tens-me de dizer que eu gostei da entrevista do texto do coordenador dos Estados Gerais. Gonçalo Velho. Digamos, é algo já mais maduro, mais amadurecido, e eu julgo que é importante para o PS é a realização destes Estados Gerais. Mas a mim, digamos, o que não me satisfaz de maneira Qual é nenhuma o tema dos Estados Gerais? É familiar? É familiar? Não, é questões económicas. Não é familiar. Não, Estados Gerais é naturalmente, Não, podia ser. tens as várias abrangências. Não, podia ser. Aliás, eu julgo que o PSD já fez uma coisa parecida. Exato. Podia Deste ser, género, podia não ser. foi? Julgo que ficou Não sei se ficou relativamente mal. Mas eu não quero discutir isso nem do interior de um ou de outro. Julgo que é sempre bom para os partidos a realização de academias. A criação de academias de discussão, chame-se Estados Gerais, chame-se o que é, mas é essa capacidade. Agora, evidentemente, o que me digamos, apoquenta muito é a incapacidade, com exceção desta, do PT, do RIR e do MPT, conseguirem aqui
um ambiente de confraternização, não haver efetivamente confraternização em outras áreas e de outros partidos. Porque, na realidade, não se espera nem maiorias absolutas, nem resultados próximos. E o que se vê é que está-se a reacender aqui a discussão das pequenas quesilhas, das pequenas questões, o que naturalmente, e aliás, há dias bem referido pelo Miguel no seu artigo no que diz respeito às pequenas e grandes quesilhas que vão sendo colocadas e que vão afastando sempre. Há uma capacidade de discussão, de algo que efetivamente possa aproximar e criar estas centralidades. E eu ainda hoje pensava exatamente nisso, quando via da parte de um Bloco de Esquerda e parte de um Chega, esta criação de factos políticos que são totalmente incapacitantes de uma mensagem forte, não aproveitar, evidentemente, estes partidos do grande centro político poderem encontrar uma mínima base de entendimento. Eu já não falo de coligações, mas haver um mínimo entendimento em qualquer realidade pós-eleitoral que permita ter um mínimo de consistência em termos de base de maioria. Porque, evidentemente, nós continuamos a viver sempre num ambiente de meras conjunturas, mas as grandes decisões regionais estão efetivamente por tomar, ou algumas destas decisões não têm um mínimo de contraditório. E aqui há uma responsabilidade de Miguel Albuquerque muito grande nestes pitados que vai mandando. Ora é o campo de golfe, ora é o aeroporto, ora são as pontes, ora isto. Isto é efetivamente mau. No momento onde devia haver uma garantia, de entendimentos de base, mesmo que haja, digamos, grandes discordâncias, mas é fundamental, em termos regionais, saber o que é que os maiores partidos pensam sobre os grandes temas da região. Ricardo, ainda falamos do CDS. Eu tenho que constatar uma coisa curiosíssima que não posso deixar de referir. Eu fui um político mais ativo, se assim se pode dizer, numa altura em que havia maioria absoluta de um só partido. E sei os males que isso trouxe. E esta casa conhece bem os males das maiorias absolutas de um só partido. E lembro-me a esperança que foi quando o Miguel Albuquerque concorreu. As maiorias absolutas conhecem o mal desta casa. Exatamente. O mal, na sua ótica. Conhecem bem o mal do que foi a maioria absoluta. E lembro-me bem a expectativa que o Dr. Miguel Albuquerque trouxe para a política regional de acabar com esses malefícios da maioria absoluta. E a mim faz-me pena ver que ao fim destes anos está o Dr. Miguel Albuquerque a pedir maioria absoluta. Mas é porque, Ricardo, mas há aqui... É um retrocesso. Ricardo, é uma coisa que não tem saudades nenhumas e que é mau para a Madeira. Principalmente para quem é minoria. Principalmente para quem é minoria é muito mau. É mau porque não permite a concertação, o diálogo. Olha, da Madeira. Não estávamos aqui. O problema é que os partidos não se assumiram responsabilidades, sabendo que não há uma maioria de ninguém. E, portanto, os partidos deviam ter tido uma responsabilidade. Mais, eu acho que os partidos devem anunciar agora. Eu acho que os partidos só querem deitar abaixo. O deitar abaixo tem que haver maioria. Mas a quem assiste a primeira responsabilidade? De quê? Quando o Miguel Albuquerque vem dizer pugnar por uma maioria absoluta, ele sabe que efetivamente não vai conseguir. Ele sabe que não vai conseguir. Teria que ser um destino já. Deve ser ele a tomar a primeira iniciativa. Deve ser ele a mostrar uma abrangência para criar esta consolidação de poder e, digamos, e tratar a sério o que são as franjas. Mas infelizmente não é só do Miguel Albuquerque, não é só do presidente. O que está a acontecer mais uma vez em termos de presidência da República, com esta convocatória do Conselho de Estado para ir discutir o tema da segurança nacional, é qualquer coisa. Nós estamos a dar trunfos diários
à extrema-direita, a um Chega, a uma extrema-direita, por exemplo. Repara, e isto é particularmente grave. Quando eu tenho estes exemplos que vêm de uma presidência da República, evidentemente depois vamos criando a desculpabilidade por aí abaixo. Só queria, para fecharmos mesmo, Ricardo Vieira, esta semana também começa com o Congresso Nacional do JPP, que teve ali partes gagas, nomeadamente nas questões das receitas e das despesas, que muitos tiveram dificuldade em perceber como é que se aumenta brutalmente a despesa sem receita. Eu acho que será dramático para a Madeira. Será dramático para a Madeira o JPP ser o segundo partido. E eu vou dizer porquê. O JPP não tem expressão nacional. E a região está num estado, está numa situação em que precisa de ter uma concertação nacional. Isso é crucial para o nosso futuro. E basta pensarmos nas questões das leis das finanças regionais, nas questões da revisão constitucional, da lei eleitoral, nas questões da mobilidade, nas acessibilidades, das finanças das finanças regionais. Tudo isto tem de passar por uma grande concentração de forças políticas com representação nacional. Teria muita pena se o resultado eleitoral de 23 de março não nos trouxesse também essa expectativa de podermos ter uma concertação nacional. Miguel Sousa, algum comentário a fazer sobre esta dimensão excessivamente regional do JPP? Não excessivamente. Eu acho que ele tem beneficiado disso. Há dois partidos que beneficiam. O PSD, por ser muito autonomista, ganha as eleições. E a JPP é o número 2, ou vai ser o número 2, porque é um partido de autonomia, não a favor da autonomia, mas é um partido madeirense, é um partido de autonomia interna. E, portanto, agora é lamentável tudo aquilo que eles dizem, que escrevem e que fazem, é uma coisa de bradar aos céus. Não tem um mínimo sentido de coerência, de construção e de coisa. Mas e também, já agora, só para completar, o Paulo Cafofo também fez uma sugestão para ir resolver o problema da habitação, que era pegar na parte, nos benefícios fiscais que as empresas não pagaram, no fundo tiveram um benefício fiscal Na que o Zona Franca. Tribunal Da Zona veio condenar da Zona Franca, como se aquele dinheiro fosse pago. Quer dizer, ele pensa que vai entrar €1 daquele dinheiro. E, portanto, como a utopia são 800 milhões de euros, ele já se está a ver a fazer um império imobiliário com os 800 milhões de euros. Eu António. queria comer um não entendimento entre o PS e o JPP para estas eleições regionais. Considero eu que será um erro histórico em termos da vivência democrática e regional na Madeira. Julgo que haveria um momento único para haver um entendimento de base entre o PS e o JPP e havendo, por que não, depois discutir aquilo que eventualmente possa aproximar-se mais de outras frentes partidárias. Ficamos por aqui neste debate da semana. Foi um gosto estar com o António Trindade, Miguel Sousa e Ricardo Vieira. Voltamos daqui a 15 dias, com certeza já com nomes para analisar nas listas das candidaturas às regionais de 2025. Fiquem bem. Ok.